Olá a todos, muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer, é um gosto. Obviamente, parabéns por esta organização, o que é sempre necessário estes eventos no âmbito da psicomotricidade, e um agradecimento muito especial à doutora Fabiane e ao doutor Augusto, que de facto têm feito aqui um percurso fantástico na Universidade de Évora. Têm sido dois exemplares profissionais e estudantes, e que nos têm contemplado com um desempenho de facto fora de série. Queríamos, falando muito rapidamente daquilo que tem sido o meu percurso, e eu peço à intérprete de língua gestual que, se eu estiver muito acelerada, porque entusiasmo-me a falar disto, por favor, faça-me sinal que eu desacelero, está bem? Está combinado? Então, eu também calo como a professora Gabriela, sou psicometricista de formação, fiz também todo este meu percurso em duas grandes áreas, o meio aquático e a grafometricidade, e é esta a grafometricidade que hoje me traz aqui para vos falar. Isto neste seguimento que a professora Gabriela deu o mote, deu a saída, porque também é uma linha de investigação que existe na Universidade de Évora já há algum tempo, com bastantes trabalhos desenvolvidos e que de facto tem despertado cada vez mais interesse. Então o que eu vos trago muito breve será aqui a intervenção grafomotora. Então, mas para que é que serve a escrita, não é? Para que é que o que é que adianta estarmos a falar da escrita se estamos numa época cada vez mais digital, cada vez com maior recurso aos ecrãs táteis? Para quê? Bom, nós sabemos que as crianças continuam a ter uma grande quantidade de atividades em sala de aula onde recorrem ao papel e ao lápis, ou à caneta. Sabemos também, num estudo recente da Virginia Berninger, assim, uma sumidade nesta área, que a escrita, por ser um movimento, faz com que haja desenvolvimento cognitivo e, portanto, apesar desta tendência digital, é algo que nós não devemos descurar nem deixar abandonar em sala de aula, até porque muitas das avaliações das crianças, pelo menos aqui em Portugal, continuam a ser utilizando o papel e a caneta. E, portanto, o que é isto da grafometricidade? Nós dizemos que é uma função que pretende traçar uma imagem num determinado tipo de espaço, independentemente se é o papel, se é a cabeça do nosso colega, do nosso parceiro, e que de facto resulta de todo um movimento corporal. E estas competências grafomotoras, o que é que são? Para que é que servem? Na realidade, são competências motoras, o resultado da junção das competências motoras, perceptivas, cognitivas, que permitem ao indivíduo realizar os tais grafismos e escrever. E quando eu vos falo em grafometricidade, nós estamos a contemplar o percurso que acontece desde as primeiras garatujas até à escrita propriamente dita. Daí também aquilo que a professora Gabriela mencionou, que é de extrema importância, que é uma avaliação global do indivíduo, não o olhar afunilado apenas para a escrita e a forma como ela se executa. Em termos de evolução, não nos podemos também esquecer, e já vamos ver uma série de fatores que também a terem atenção, é que à medida que percorremos do traço até à escrita, há uma alteração da imagem corporal, e daí ser tão importante uma abordagem corporal. Também sabemos que é um meio de comunicação e que tem origem no corpo, mas também se exprime através do corpo. Portanto, é uma mensagem que a criança, o indivíduo, faz transpor cá para fora através do desenho. Mas também sabemos que é um elemento de prazer, uma forma, um momento em que a criança representa, exterioriza o seu mundo interno. Quando falamos desta atividade gráfica, eu lembro-vos que é desde os primeiros grafismos, passando pelos desenhos, até à escrita propriamente dita, nós temos aqui uma visão, uma perspectiva ecológica. Olhamos para o indivíduo,
olhamos para a tarefa e olhamos para o envolvimento. Então, ao olhar para o indivíduo em desenvolvimento, eu vou só passar aqui atrás, desde as suas capacidades perceptivas, à cognição, ao controle e ao planeamento motor que consegue executar, ao estado emocional e aos aspectos biomecânicos. Então, para além do indivíduo, temos que olhar também para a tarefa em questão. Qual é a tarefa que nós vamos solicitar à criança, ao indivíduo? Obrigada. E quais são as exigências do ponto de vista da atenção, do ponto de vista da cognição e até do ponto de vista da compreensão da linguagem que envolve essa tarefa? É uma tarefa de cópia? É uma tarefa criativa? É uma tarefa académica? De que tipo? Qual é a natureza dessa tarefa? E em termos de velocidade e de precisão, o que ela exige desta criança? Nós vamos descurar, vamos olhar para o lado no que toca à velocidade e vamos tomar mais atenção à precisão que é preciso ter, ao detalhe, ou é o contrário? Em termos de envolvimento, eu vou pensar, ok, que materiais, que mobília, que características é que tem o ambiente, a temperatura, o barulho, a luminosidade, as próprias expectativas dos outros, muitas das crianças. Não podemos esquecer que quando estamos a escrever, vai ficar marcado, fica vinculado, é algo rígido. Não, enquanto que a nossa comunicação oral é dinâmica, é flexível, na escrita nós vinculamos. E isto, sobretudo, em algumas perturbações, alguns transtornos, como vocês dizem, de neurodesenvolvimento ou até de saúde mental, é altamente limitante. As pessoas não escrevem porque não se querem deparar com o erro, não se querem deparar com a possibilidade de ficar marcado no papel ou na zona em que escreve algo que depois as faça lembrar dessas fragilidades. E isto tem a ver também com as expectativas dos outros, não é? A criança faz o desenho, faz aquela cópia, melhor que sabe, para agradar, ou não quer nem saber e segue à sua velocidade. E depois a forma como nós damos a instrução, não é? Isso tem tempo para a prática. Nós adultos temos um terrível hábito, é um hábito que é falamos demais, damos demasiada instrução. E a dada altura, a criança perde-se na enorme quantidade de informação que damos numa tarefa tão pequena. Portanto, estes são aqueles fatores que nós devemos ter bastante em conta, esta perspectiva ecológica, quando falamos da atividade gráfica. Em termos de desenvolvimento, portanto, desde os primeiros traços que cruzam a linha média do indivíduo, independentemente da pega que faça, até aqui estes anéis que começam a surgir por volta dos 2 anos, até aos anéis invertidos e até aos movimentos, até aos grafismos híbridos, chamados os grafismos híbridos. A criança passa por esta fase que vai não só acompanhando uma evolução da sua imagem corporal, mas também uma evolução daquilo que é a sua maturação neurológica. Ok? E, portanto, nesta evolução, e normalmente, quando falo destas evoluções, nós acompanhamos esta informação com o que é que acontece ao nível da motricidade global, da motricidade grossa, da motricidade fina e da cognição. E, portanto, isto também para vos fazer a ponte para aquilo que a professora Gabriela salientou sempre, esta perspectiva global do desenvolvimento. Hoje não vos trago, porque passaríamos aqui o resto da noite. Não que eu me importasse, mas, porque hoje é uma forma de nós viajarmos um pouquinho até aí, mas realmente não dá. Depois também, em termos de desenvolvimento, a forma como vai conseguindo dar sentido, ora positivo, ora negativo, nos seus traços. E isso depois vai definir muito a forma como vai realizar as primeiras vogais, as primeiras letras que vai realizar quando inicia a sua literacia. Olhamos também para as condições psicomotoras e sabemos que a escrita
é o resultado deste desenvolvimento complexo, não é? Que coloca em ação, coloca em jogo fatores motores perceptivos e representativos. Obviamente aqui, o que é que põe em causa? O equilíbrio e um tónus de repouso, um tónus de ação, extremamente importante para que depois o braço consiga fazer a exploração na folha ou no espaço de escrita. Pode ser a folha, pode ser uma tela, pode ser os quadros de parede, pode ser o papel de cenário. Nós chamamos o papel de cenário um papel grande, muito grande, que usamos no chão, que prendemos para as crianças poderem explorar. E a escrita, esta exploração gráfica, não tem que ser necessariamente com caneta ou lápis, ou giz, ou lápis de cera. Podem ser com o primeiro instrumento escritor da criança, o corpo, as mãos, os pés. Está bem? Depois, esta harmonia entre o tónus e o equilíbrio vai permitir também que o antebraço comece a fazer aqui uma boa dinâmica de curvas e círculos. O próprio pulso comece a fazer aquilo que são os laços, e depois o polegar começa a ganhar esta divisão da linha, começa a auxiliar na divisão da linha. Obviamente isto aqui depois... Esta dança, nós chamamos-lhe uma dança, mas esta dinâmica entre o tónus, a apreensão, para que, junto com a percepção, crie um movimento harmonioso, consciente e intencional. Do ponto de vista biomecânico e postural, também temos atenção às pegas. Esta eu não sei no Brasil, mas aqui é uma discussão constante sobre as pegas. No jardim infantil, quando as crianças começam a fazer esta exploração, há quase que uma obsessão de que a criança tem que pegar corretamente com os 3 dedos. Calma. Pronto. E nós temos, de facto, estudado estas relações aqui, a apreensão, o efeito da apreensão na velocidade de escrita, na velocidade de execução de figuras geométricas, a influência da pega na pressão com que a criança faz a sua atividade gráfica, e de facto têm surgido aqui resultados bastante interessantes. Um deles é que, de facto, não interessa se a criança está com 3 dedos ou 4 dedos. O que interessa é se há um dinamismo, nós chamamos pega dinâmica. Pode ser trípode, ou seja, com os 3 dedos, ou pode ser com 4 dedos. O que é mais importante aqui é perceber se a pega que a criança faz não altera a estrutura, a sua postura, ou se vai originar alterações, vamos lá, biomecânicas, contraturas, e osteoarticulares, claro, portanto, ou seja, contraturas ou outros desconfortos. Aquela criança que ao escrever, aquela criança que está a fazer a sua atividade gráfica e se cansa excessivamente, estou muito cansado, já não consigo, então aí é de estranhar. Então temos que, para além de outros fatores, temos que olhar também para a questão da pega. Mas isto tem sido alvo até de estudo intenso aqui. Aqui outra questão tem a ver com o controle postural, e alguns estudos de doutorado, um estudo grande de doutorado está na reta final, sobre o controle postural. A forma como é que a criança está. Então, há 3 posições teóricas, há 3 linhas teóricas que dizem que, sim senhora, são tanto o controle postural como as habilidades motoras finas são 2 processos independentes. Há outros que dizem que não, estão altamente correlacionados, e há outro que diz que são processos separados, mas que se afetam mutuamente. E nós fizemos agora este estudo, e para que vocês também compreendam como é que nós fazemos este estudo, né? Tanto a nível de mestrado, que a professora Gabriela já falou aqui, e que nós esperamos receber-vos cá para poderem prosseguir os vossos estudos, mas também no doutorado nós usamos muito uma análise de processo e produto. O que é que isto quer dizer? Nós, em termos de produto, são os testes que nós aplicamos na terapia, em sessão. Agora, o processo, utilizamos outra parafernália, outros instrumentos como mesas digitais ou plataformas de forças. E neste caso, o estudo que está agora na reta final, iniciamos agora a análise dos últimos dados,
tem a ver com isto. As crianças estavam sentadas numa plataforma digital. Crianças com uma predisposição ou potenciais hiperativos com déficit de atenção. Em termos de evolução, agora na escrita, passámos ali desta fase mais inicial para a parte de escrita, o que acontece é que a criança começa por ter ali aos 6, 7 anos, segundo ano, como vocês dizem, primeira e segunda série, ali uma melhoria rápida na qualidade de escrita, mas obviamente é uma fase muito guiada por informações visuais e kinestésicas. Mas depois há um patamar ali aos 7, 8 anos que há uma estabilização. E nessa estabilização é que as coisas começam a ficar todas automatizadas, os mecanismos automatizados, para que depois haja nova melhoria e então fica então totalmente automatizada, que é quando deve ser avaliada. É um erro muito comum avaliar-se a criança quando apresenta as primeiras fragilidades a nível gráfico. E nós temos que perguntar, tá bem, mas estamos em que idade? Estamos a falar de que série? Estamos a falar de que escolaridade? Nós não podemos avaliar a criança e verificar se ela poderá ser uma potencial desgráfica se estiver numa fase ainda de aprendizagem. Portanto, esta qualidade do grafismo tem muito a ver, lá está, se tem a ver com a incapacidade, se o esforço e uma economia e a parte gráfica. Em termos de velocidade, o que é isto de velocidade de escrita? Para vos dizer, não há consenso. Não se chega a uma ideia de estas são as normas corretas. Então, qual foi a opção portuguesa, pelo menos do nosso grupo de estudos? Foi utilizar as normas francesas do teste que utilizamos. Ainda assim, já temos bastantes dados recolhidos de alunos portugueses, tanto em para escolas privadas como escolas públicas, e, portanto, está-se a estabelecer aqui uma base de dados para que se possa efetivamente criar uma linha de referência. Porque nós, podemos pensar em comparar as crianças com elas próprias, em sessão, no seu processo terapêutico, mas, obviamente, convinha ter uma referência. Em termos de sinais de alerta, o que vocês... eu vou-vos falando assim em geral, eu não vou ler, detesto ler slides, mas em geral, nós temos aqui sinais que ao persistirem ao longo dos anos, como os movimentos trêmulos, os movimentos rígidos, a fraqueza que possa a criança demonstrar, aí são sinais que podem indicar fragilidades a nível neurológico. Mas atenção, se vocês me dizem, mas ela não consegue usar o garfo e a colher, então, mas não sabe usar porque tem fraqueza e isto é algo que persiste, ou porque não pratica, ou porque não executa em casa ou na escola. Portanto, temos que ter aqui uma capacidade de discernir, de diferenciar as habilidades que a criança não faz porque efetivamente tem dificuldades, daquelas que não faz porque não tem tempo, não tem o espaço para as executar e praticar. Portanto, de uma forma geral, dos 4 aos 5 e 4, 5 anos, o que acontece é, de facto, um grande sinal de alerta são os tremores, é a fraqueza a nível das mãos e dos braços, e com interferência na sua vida diária. Do ponto de vista da abordagem clínica, não nos podemos esquecer de que isto aqui há vários autores que dizem, uns não, estamos a ver alterações do ponto de vista psicomotor, estamos a falar são alterações acidentais, mas na realidade têm que ser alterações que nada têm a ver com déficits sensoriais, nem podem ter a ver com déficits na escolaridade. A criança que não tem, ou que num ano letivo teve 4, 5 professores, no ano seguinte teve também 2 ou 3. Já aconteceu bastante aqui em Portugal. Não é assim uma situação muito fora do vulgar.
acontece algumas vezes. Essas crianças, à partida, no contexto de aprendizagem, já estão a ser prejudicadas. E, portanto, nós não podemos depois dizer, olha, tomem lá um diagnóstico de disgrafia ou de dificuldades de aprendizagem. Portanto, muita cautela nessas perspectivas. Trago-vos também aqui informação de um programa de intervenção grafomotora. É um programa, okay? Não é uma intervenção ajustada totalmente, pode ser ajustada a casos individuais, a casos que vocês recebam, mas também pode ser aplicado a criança de forma preventiva, não é? E pegando no último slide da professora Gabriela, as questões da prevenção, ok? Muito importante, tem alto impacto na vida das crianças e das famílias. É um impacto financeiro, é um impacto temporal. É quanto mais rápido, quanto mais precoce for a intervenção, nos primeiros sinais de fragilidades, mais eficaz será a intervenção e, portanto, menos dinheiro será despendido pelas famílias. Portanto, este programa de intervenção já foi testado a nível do pré-escolar e do primeiro ciclo. Na realidade, o que tem acontecido é que tem sido utilizado, é uma abordagem sensorial e de treino neuromotor das tarefas, são 18 sessões, tanto é aplicado ao pré-escolar como ao primeiro ano, e tem diferentes tipos de tarefas que, porque o tempo acabou, não vos vou agora amassar com essa questão. Pronto, muito obrigada, até breve, e agora não sei se, creio que temos espaços para algumas questões.